E aí, Brasil, bora falar um pouco sobre como seria a situação do Brasil lidando com a pandemia da Covid-19 se o governo fosse da linda e maravilhosa diva da floresta, Marina Silva. Eu votei na Marina Silva na eleição de 2018. Não fiz nada além de diferente de 2014 e 2010. Mas eu também estou numa linha que vem buscando uma alternativa diferente do PT até desde o ano de 2006 com a Heloísa Helena. Só que ainda não tivemos a sorte por conta de toda essa briga hegemônica que o PT buscou fazer no país e que hoje, né, deu aí, fez com que esticasse aí o tapete vermelho para o Bolsonaro chegar no trono. Fazer o quê? Eu, como sei de todo o que foi dito e de tudo que foi programado dentro da estrutura de projeto de Brasil da Marina Silva, posso poder aqui falar e especular como que seria a situação do Brasil hoje em dia dentro do seu governo. O primeiro que a gente estaria numa situação econômica muito mais estável do que a do próprio governo Bolsonaro. No caso da economia, principalmente naquilo que está nos atingindo hoje, a Amazônia não seria aí um foco de problema e um espelho anti-investimento do Brasil. No momento de hoje, estamos nos tornando aí o pária e sendo rejeitados do ponto de vista mundial em todos os sentidos. Ninguém quer a gente para parceria, ninguém quer a gente para poder fazer uma situação qualquer. Estamos aí isolados do ponto de vista diplomático e o Brasil está perdendo também capitais em função até mesmo do próprio governo Bolsonaro. Tirando esse aspecto econômico da situação, vou falar agora exclusivamente sobre a Covid-19. Se você não sabe, o vice da Marina Silva é o Eduardo Jorge. E ele é um sanitarista importante dentro da história institucional do Brasil. Ele deixou inúmeros legados aí como parlamentar, talvez aí o mais ativo aí da saúde. Ele deixou leis, deixou institutos, programas dentro da sua carreira parlamentar. E falando dentro dessa experiência que ele teve, a gente também não pode esquecer que ele foi um construtor do SUS dentro do processo constituinte. Ele ajudou a fazer a Constituição, ele ajudou a montar tanto aspectos da saúde, da educação e do meio ambiente dentro da Constituição. E se falando de um sanitarista, a gente estaria aí numa situação bem melhor do que a de hoje. Hoje já estamos próximos aí de chegar à barreira dos 15 mil mortos pela Covid-19. Estou aqui gravando esse vídeo, até a última informação que eu tinha, já estava nos 14.800, e com o Eduardo Jorge, médico sanitarista, a gente estaria numa situação completamente diferente agora, e vou tomar aqui por base a própria institucionalidade da Constituição para poder falar isso. É claro que eu suponho que dentro de um governo da Marina Silva e da vice-presidência do Eduardo Jorge, a gente teria um ministro da Saúde que fosse da saúde, que tinha uma história institucional da saúde ou fosse um técnico do Ministério da Saúde competente o suficiente para ficar nesse cargo. E eu acredito que, diante da pandemia da Covid-19 e de toda essa situação provocada pelo coronavírus, o Eduardo Jorge tomaria a dianteira do país como um sanitarista, como um técnico responsável diante da situação de pandemia. E, observando a própria institucionalidade da Constituição, a gente estaria aí debaixo de um planejamento estratégico, que faria com que a União aglutinasse todos os esforços para combater e fortalecer o SUS para lidar com a situação da doença e de todas as consequências que vêm adquiridas por ela. Tem a questão do isolamento, tem a questão da quarentena que cada pessoa teria que ficar, e acho que o Eduardo Jorge, junto com o ministro da Saúde, faria um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, ele abarcaria mais recursos para o SUS, ele abarcaria também recursos para estados e municípios e para a população não ficar à mercê da doença em função de um isolamento e de fechamentos das cidades.
Com um governo Marina Silva sobre a liderança do Eduardo Jorge, eu tenho absoluta certeza que teria uma articulação maior entre o Ministério da Saúde e todo o secretariado da saúde no Brasil inteiro, falando sobre os secretários estaduais e os secretários municipais. E debaixo desse planejamento estratégico, que iria definir ali mais ou menos a quantidade de testes que deveriam ser feitos, os recursos que iriam abarcar a saúde como um todo, que iria orientar os hospitais das cidades, os hospitais regionais do interior, as santas casas que tem aí para poder atender a população afetada pela doença. E também outras ações que ficam aí no macro que deveriam ser orientadas pela União, tanto quanto a questão econômica, tanto quanto a questão da capacidade produtiva do país, de saber isolar setores que estão com a doença e outros não, para que a paralisia econômica não seja generalizada. Não adianta a gente falar em preservar a economia sem preservar vidas. Que você entenda isso aqui agora. Gente morta não movimenta a economia, são vidas que movimentam a economia. E se qualquer discurso que for feito em defesa da economia e que não for acompanhado da defesa da vida, ele é inútil. Ele é completamente vazio. É só palavras jogadas ao vento, porque são as pessoas que movimentam a economia. Então, dentro desse planejamento estratégico estaria os planos de contingência de cada estado. Como eu falo aqui de Minas Gerais, a gente tem um inepto dentro do Palácio da Liberdade, que é o Romeu Zema, um cara que está super alinhado ao governo Bolsonaro e deixou aí os mineiros aí debaixo da subnotificação. Então, esse plano de contingência de cada estado iria fazer o quê? Focar quais são os locais da doença, deixar fazer um mapeamento da doença, identificar quais são os setores que têm doença com vermelho e os outros que não têm como verde, para que esses que estão verde continuem mantendo a sua capacidade produtiva e tendo toda a sua rotina normal de vida, é claro que tendo todos os cuidados possíveis. Isso ajudaria os municípios nos seus planos internos, nos seus planos locais, de ver como que seria administrado a situação da capacidade hospitalar, de como que seria administrado a ajuda para os mais pobres, a ajuda ao setor econômico que também é necessário. Isso é função do Estado, de conseguir estender a sua mão até onde ele consegue para poder fazer com que a situação do Brasil seja a de passar pela doença e saber sobreviver com ela para poder projetar algum futuro de saída. Só que, infelizmente, nós não estamos nessa situação. E até aqui, o que eu imagino é que o Eduardo Jorge lidaria com essa situação com a maior facilidade possível. Talvez a gente não teria o mesmo número de mortes, talvez a gente não teria o mesmo impacto econômico, porque a situação do governo não estaria muito dificultada do ponto de vista econômico, e também do ponto de vista de mortes, de impacto da Covid-19, seria muito diferente. A única coisa que eu tenho aqui para poder fazer nesse vídeo é especular, porque eu esperava um país melhor elegendo a Marina Silva. Mas não foi assim que deu, né? Infelizmente, a eleição de 2014 pavimentou algo pior para 2018 e as fake news tiraram a Marina a chance que ela tinha de alcançar a presidência da República, e isso daí acabou desdobrando em outros fatores. Eu tenho absoluta certeza que o país estaria numa situação melhor na mão de uma professora e de um médico. E que nesse momento a gente poderia dormir um pouco mais tranquilo, porque a gente saberia que não estaríamos aí órfão de um presidente da República. A gente teria não somente teríamos três: a Marina, o Eduardo Jorge e o seu, vamos dizer, suposto ministro da Saúde. Quando a gente observa todo o programa da Marina Silva, e a gente lê e faz uma leitura da situação de hoje, a vontade mesmo é de chorar. Quando eu olho o plano econômico da Marina, a gente estaria muito longe dessa situação de desemprego, de baixa produtividade, de pibinho. A gente estaria numa situação econômica muito melhor. E isso daí ajudaria também, porque isso daí acabaria refletindo na forma como a saúde iria lidar com essa situação de pandemia.
é o vídeo de hoje que eu tinha aqui para falar, para a gente aqui especular um pouco, deixar um pouco aqui a nossa imaginação trabalhar, e eu fico muito tranquilo porque eu não construí esse país que está aí. No primeiro turno eu votei na Marina Silva, e no segundo turno eu acompanhei ela, como acompanhei no outro ano, e acabei votando no Haddad com um voto super crítico. E isso daí também, né, deixando dentro das minhas redes sociais um longo histórico de críticas à forma com que o PT conduziu o país. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade aqui em defesa da educação e junto a gente aí na luta para ter um país melhor, porque é somente mesmo com luta que a gente chega. Obrigado por assistir até aqui e até mais.